Olá! Então, hoje eu vou responder você sobre como trabalhar a leitura no contexto escolar. Esse é o primeiro vídeo sobre esse aspecto. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre atividades, interações que você deve ter com seu aluno antes, durante e depois da leitura. Nesse caso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que gera a leitura e quais são os cuidados que nós devemos ter para conseguir desenvolver essa leitura de acordo para os nossos alunos. Acontece que a maneira como a gente trabalha a leitura com os nossos alunos faz toda a diferença. E compreender que existem práticas, atitudes, interferências e relações para desenvolver essas atividades fortalece a nossa compreensão de que nós podemos ser esse professor mediador competente para fortalecer o aluno de fato. Se a gente for entender que leitura nada mais é do que a relação, a interação entre o acervo pessoal do indivíduo de experiências, relações, leituras anteriores, concepções, opiniões, mais o que se lê no livro, a gente compreende então que a leitura é uma produção que vem sendo realizada muito antes de chegar no professor e no aluno em sala de aula. Leitura é de fato o ato, o verbo, mas ela é também a construção, o conjunto. Todas as bases que esse aluno tem, que esse indivíduo tem para conseguir se manifestar. Então você me pergunta, ok, a leitura é algo particular e eu devo aceitar tudo que vem além? Não. Tudo que é absurdo, a gente não aceita. O meu aluno tem que saber ler e interpretar dentro de um contexto, dentro de uma compreensão, trazendo suas experiências de vida, mas não é qualquer texto que é lido, muito menos não se ler o texto de qualquer maneira. Eu preciso exercer um desenvolvimento desse aluno. E como é que eu faço isso? Dando contato. Contato aos livros, contato às experiências de leitura, contato aos espaços de leitura. Espaços esses que eu realizo sim na minha sala de aula, mas que devem existir na casa do aluno, na escola, no espaço escolar como um todo. Acontece que muitas vezes a gente fica em dúvida sobre o que a gente deve priorizar com os nossos alunos para ter um bom desenvolvimento desse aluno. E é justamente isso que eu vou responder. A gente tem que priorizar sempre os aspectos lúdicos e reflexivos. Sempre que eu vou fazer um exercício de leitura, não importa qual seja, eu tenho que desenvolver nesse aluno o manifesto do prazer. Ele tem que querer fazer e ele tem que fazer isso dentro de um contexto. É meu papel enquanto professor ambientar, pensar no jogo, pensar na brincadeira, pensar na leitura prazerosa. Porque é justamente através disso que eu conquisto o aluno para poder fazer as atividades e os exercícios adequados. Principalmente quando a gente está entendendo e pensando em literatura infantil, que já permite o lúdico. Mas também eu não posso esquecer que todo exercício que eu fizer deve gerar reflexão. Toda atividade de leitura que eu fizer deve ser uma ponte entre minha sala de aula e a realidade do meu estudante. E essa ponte tem que ser construída e fortalecida sempre. As atividades, então, devem contribuir para o crescimento individual desse estudante. E contribuir mesmo. Contribuir de maneira que esse estudante possa requerer suas experiências e trazer da leitura ferramentas, soluções, possibilidades que não existiam antes na sua vida. A leitura, então, transforma o indivíduo assim como esse indivíduo transforma a leitura. Lembram que eu tinha falado que a relação entre indivíduo e leitura? Então, essa relação é construída de acordo. O leitor traz suas experiências para a leitura, suas experiências de vida, e a leitura traz novas experiências. A soma e esse leitor pega essas experiências vividas na literatura e levam para o seu dia a dia. Então a gente tem um contexto inteiro de descobertas, um contexto inteiro de experiências estéticas, subjetivas, que é do prazer de cada um, mas que também devem ser mediadas, ou seja, descobertas mediadas, que o professor pensa,
para que esse aluno possa evoluir plenamente. Disso vem a interdisciplinaridade, disso vem a literatura ser tão e sempre interdisciplinar. Um livro de viagem permite que você trabalhe com um professor de espanhol, com um professor de inglês. Um livro que fala sobre que ocorreu no período colonial permite que você discuta com seu professor de história. Um livro que ocorreu no apartheid com seu professor de história. Um livro na África permite que você desenvolva com geografia, com biologia, né? Então a gente pode ter diferentes professores participando dessas cadeias e dessas rodas de leitura. Porque leitura nada mais é do que troca, do que interação, do que desenvolvimento. Então, respondendo e concluindo aí a pergunta do como trabalhar a leitura no contexto escolar, a gente tem que ter sim um conjunto de atividades. Mas a gente só pode ter esses conjuntos de atividades se a gente entender que a leitura tem que ser priorizada, mas ela deve ser priorizada de uma maneira a ser lúdica, reflexiva, em um campo de descobertas entre a interação leitor e leitores, livro, sociedade e leitor. Ou seja, o leitor lê o livro que modifica o leitor e que o leitor modifica o livro, que ele traz para a realidade dele, que se discute, que gera prazer, mas que também gera reflexão, ou seja, geram-se descobertas. Sendo assim, a gente pode pensar em roteiros de leitura que a gente pode aplicar com esses alunos, em propostas de leitura que a gente pode aplicar a esses alunos. E esses roteiros, essas possibilidades, vêm de motivar esse aluno, vêm de possibilitar que esse aluno interaja, mas que esse aluno também aprenda o texto e as suas possibilidades diretas. Para isso, a gente tem que, antes de tudo, primeiro ponto, trazer o aluno para a atmosfera de leitura. A atmosfera de leitura não é necessariamente ler o livro, mas é dar pistas, falar sobre, apresentar uma cena de suspense, trazer outros textos para relacionar, fazer um clima, fazer um ambiente. Se tu vai contar histórias indígenas, trazer objetos, mostrar fotos. Uma vez que esse aluno está de acordo com essa interação, daí sim, chama-se atenção para o livro, chama-se atenção para o texto, de maneira a motivar esse aluno a ler. Uma vez que esses alunos estão bem no clima, você tem uma condição de desenvolver a temática, desenvolver o vocabulário, porque ele vai estar bem atento ao que você está fazendo. Então, primeiro ponto para desenvolver uma atividade de leitura adequada, traga o aluno à atmosfera do livro. Vamos compreender o que está sendo lido. A atmosfera do texto, vamos entender qual que é o clima. E são todos os climas. Eu posso ler um texto sobre música, sobre um músico, sobre um movimento musical, e daí eu escutar aquela música, aquele ambiente, ver uma introdução de um show, ver um clipe. Ou eu posso falar um bocado sobre, lendo um livro ou um texto sobre animais selvagens e apresentar. Isso serve não apenas para os professores de linguagem ou pedagogos, mas para qualquer professor. Daí a gente vai focar. E quando a gente foca na leitura, a gente objetiva a leitura, certo? Aí sim, apresentando o texto, proporcionando a roda de leitura de fato, formando o leitor literário. Para formar esse leitor literário, eu me agarro à compreensão de que esse leitor literário precisa compreender a estrutura. Mas eu só trabalho estrutura quando ele já teve experiência de leitura. Eu preciso, então, nesse momento, permitir que ele se foque só na leitura. Eu não ambientei, não gerei uma atmosfera, um clima de desenvolvimento. Daí eu vou para a prática de leitura de fato. Essa prática de leitura desenvolve aspectos potenciais, que vão ser depois aprofundados nos caráteres linguísticos. Uma vez que o texto esteja lido, a gente presta atenção em vocabulário, a gente presta atenção em estilo, em narrador. A gente realmente explora esse texto de fato, com uma atenção. Você não se preocupa apenas com partes linguísticas e formativas. Você relê o texto para que ele preste atenção nisso. Você e eles releem isso, mas sempre focando na experiência, no compreender.
Por fim, certo? A gente tem que, de fato, ir além do texto. E para ir além do texto, para desenvolver mais que o texto, a gente tem que fazer com que esse aluno deixe de ser um leitor passivo e interaja de fato. E esse é o grande lance da leitura. Aquele professor que ensina o seu aluno a ser leitor, ele ensina o texto, mas ensina esse aluno a escrever também. Esse aluno, então, ele pode participar de um sarau poético, participar de um teatro, fazer um debate sobre o tema, fazer pesquisas, fazer uma adaptação, uma reescrita, propor uma continuação para o texto, ilustrar o texto, tudo de acordo com a faixa etária ali do grupo que você está trabalhando. O importante é compreender que sempre, as atividades de antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura devem ser fortalecidas pelo espírito de fazer uma aula subjetiva, uma aula lúdica, fazer uma aula reflexiva, desenvolver e apresentar descobertas, permitir que o aluno leia o texto, permitir que o aluno se relacione com o texto, permitir que o aluno faça mais do que o texto apresenta. Continue o texto, desenvolva o texto, faça uma performance sobre o texto, desenhe o texto, seja o que for. É isso. Espero que você tenha gostado desse encontro e a gente continua. Até!